Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula, Resolução CONTRAN 396 de 2011, né? Essa resolução, ela é uma resolução aí que todo mundo já foi vítima dela, vítima no bom sentido, que ela trata sobre fiscalização eletrônica, eu coloquei assim o nome dela de radar. Eu procuro sempre o quê? Sempre dar o nome para a respectiva resolução, né? Porque fica mais fácil no localizar. O assunto da resolução bacana, então, fiscalização eletrônica de radar, resolução aqui 396 de 2011, dispõe sobre requisitos técnicos mínimos para a fiscalização da velocidade de veículos, automotores, reboques, semi-reboques, conforme o Código de Trânsito Brasileiro. Então, nós temos aí os requisitos mínimos, né? Como a gente fala de resolução de velocidade, né? De velocidade, o aluno não pode prosseguir essa aula sem fazer uma ajuda à memória do artigo 61 do CTB, em especial o parágrafo 1º, né? Vem comigo, o que diz o artigo 61? O artigo 61, né, você tem que entender o seguinte: dos artigos 26 até o artigo 67 do CTB, ele trata das normas gerais de circulação e conduta. Ali estão todas as principais regras de circulação e conduta do CTB. E no seu artigo 61, tem uma aula específica somente disso, ele trata da velocidade máxima permitida, né? Vamos recordar isso, velocidade máxima permitida para a via será indicada primeiro por meio de sinalização. Olha, então a velocidade máxima da via, ela estará sempre por sinalização. Sinalização, ou seja, o que manda é aquela placa de sinalização, tanto vertical quanto horizontal. Obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito, ou seja, vai ter que analisar as características técnicas e as condições de trânsito para a determinação da velocidade máxima. Bacana, então esse aqui é o artigo 61 caput. Mas o parágrafo 1º, tá, vem com a seguinte informação: onde não existir sinalização regulamentadora, onde não existir. Professor, aquela que existir, vale o quê? A sinalização. Aonde não existir a sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será D. Vem comigo, nas rodovias, nas vias urbanas, né? Ou seja, na cidade, nós sabemos que nós temos 4 classificações de vias urbanas, não é isso? Primeiro, 80 km por hora nas vias de trânsito rápido, né? Então, 80 km por hora, via de trânsito rápido. Segundo, 60 km por hora nas vias arteriais. Terceiro, quarto, 40 km por hora nas vias coletoras. E, finalmente, né, nós temos 30 km por hora nas vias locais. Então, isso aqui é no trânsito urbano. Professor, e na rural? Rural também, parágrafo 1º. Essas velocidades aqui é importante. Eu recomendo que você faça aí no seu papelinho, no seu caderninho isso, porque no decorrer da aula a gente vai ter que voltar nesse assunto, né? Vem comigo, nas vias urbanas, né? Nas vias urbanas, nós temos nas vias rurais, né? Nas rodovias, né? Rodovias de pista dupla, né? 110 km por hora, né? Para automóveis, caminhonetas e motocicletas, né? 90 km por hora para os demais veículos. E já nas estradas, né? Agora aqui nós temos aqui nas rodovias de pista simples, perdão, né? 100 km por hora, né, para automóveis, caminhonetas e motocicletas, e 90 km por hora para os demais veículos, né? Então nós temos pista simples, uma velocidade, né? E pista dupla, outra. Vou voltar aqui para vocês entenderem, ó. Nas rodovias de pista dupla, né? Dupla, 2 indo, 2 voltando, por exemplo, é um caso desse. 110 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas. 90 para os demais. Agora, pista simples, uma indo, outra voltando, né? Então nós temos aqui 100 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas, e finalmente nós temos 90 km por hora para os demais veículos, né? Então essa aqui é a regra, né? Letra C, nas estradas, né, qual que é a diferença de uma rodovia para a estrada? Rodovia é pavimentada e a estrada não é pavimentada. 60 km por hora, né? Então tá aí para vocês aí essas regras aí. Diante disso, vamos agora para a nossa aula, né? Vamos para a resolução 396. Artigo 1º. Medição das velocidades desenvolvidas pelos veículos automóveis
elétricos, reboques, semi-reboques nas vias públicas deve ser efetuada por meio de instrumento ou equipamento que registre ou indique a velocidade medida ou com ou sem dispositivo registrador de imagem nos seguintes tipos. Então, vamos lá falar em fiscalização eletrônica. Nós temos 4 tipos de fiscalização. Muito importante. Primeiro, é um instalador físico, né? Desculpa, fixo, né? Então ele é fixo. O que é fixo? Medidor de velocidade com registro de imagens instalado em local definitivo. Aí. Então o fixo aqui, vou colocar até na caneta aqui na cor vermelha, né? Então ele é em local definido em caráter permanente. E o fixo, ele gera também o quê? Imagens, né? Olha aí. Nós sabemos que ela tem, com ou sem dispositivo registrador de imagem. Então, o fixo sempre vai ter registrador de imagens. Nós temos o fixo, nós temos agora o estático, né? E aí, professor, nós temos o estático, né? A diferença do estático, que é o seguinte, né? Que é um medidor de velocidade com registro de imagens também, instalado em veículo. Aí, ó, em veículo parado, tá? Com ou sem suporte. Tá? Vamos colocar aqui veículo parado. Então, um é um local definido em caráter permanente, ele está ali instalado no poste, por exemplo, tá ali, ele é o quê? Caráter fixo e permanente. O estático, ele está num veículo, né? Bacana, é diferente, né? Estático do fixo, né? 3, móvel. Medidor de velocidade instalado em veículo em movimento. Olha aí, então ele é móvel. Então, o móvel é em veículo em movimento. Ah, professor, então o PRF pode ter um dispositivo móvel? Pode. Pode estar instalado na viatura dele, né? Tá andando lá e tá pegando tudo, né? Bacana. Por isso que é bom a gente sempre cumprir as regras aí, que você fica tranquilo, né? E, finalmente, o último tipo de radar que nós temos é o portátil, né? O portátil, medidor de velocidade direcionado manualmente, ok? Para veículo alvo, né? Então ele tem lá manualmente, né, o portátil aqui, ele consegue medir a veículo, né? Tanto o medidor móvel quanto o medidor portátil, ele não gera imagens. Pode ver, a imagem aqui é apenas o fixo e o estático. Então, esse aqui, com certeza, esse artigo 1º aqui, grande possibilidade de ser cobrado na prova de concurso. Então, nós temos o fixo, nós temos o estático, nós temos o portátil, né? Móvel e portátil. Bacana, os 4 tipos aqui de registradores de imagem. Vem comigo. Parágrafo 1º. Para fins dessa resolução, serão adotadas as seguintes definições, ou seja, os conceitos, né? A. Medidor de velocidade. Instrumento ou equipamento destinado à medição de velocidade de veículos. Bacana, né? Controlador eletrônico de velocidade. O controlador eletrônico de velocidade. O controlador eletrônico de velocidade, todos eles têm um quê? Tem um medidor de velocidade, medidor de velocidade destinado a fiscalizar o limite máximo regulamentado para a via ou trecho por meio de sinalização, placa R19. Então aqui a placa R19, uma placa de regulamentação, ele diz o quê? Ele diz aí a velocidade máxima permitida, no caso aqui 40 km por hora, o exemplo, né? Ou, na sua ausência, olha aí, ou na sua ausência, pelos limites definidos no artigo 61, que nós já vimos atrás aí, né, os limites definidos no artigo 61, que é na ausência, né, parágrafo 1º, na ausência da sinalização, vale aqueles limites, né? Bacana? Vamos lá, continuando. C. Redutor eletrônico de velocidade. O redutor ele pode ser barreira ou lombada eletrônica, medidor de velocidade do tipo fixo, a gente sabe, cara, no local definido e permanente, né? Com dispositivo registrador de imagem, né, sempre tem que ter registrador de imagem, destinado a fiscalizar a redução pontual de velocidade nos trechos considerados críticos, cujo limite é diferenciado no limite máximo regulamentado para a via ou o trecho em um ponto específico indicado por meio da sinalização da placa R19. Ok, quando for utilizado o redutor eletrônico, o caso de cima, de velocidade, o equipamento deverá ser dotado de dispositivo display, né? Display que mostre aos condutores a velocidade medida. Então esse cara aqui é aquela barreira, né? Tá lá a barreira, então você passa lá e tem a velocidade medida. Essa é a informação, ok? Artigo 2º, vamos lá. O medidor de velocidade dotado de dispositivo registrador de imagem,
ok? Deve permitir a identificação do veículo e no mínimo, tá? Então, registrador de imagem. Então, isso vai tirar uma fotografia daquela situação infracional, né? No mínimo, primeiro, placa do veículo. Inclusive, a placa do veículo é uma identificação do veículo e essa identificação do veículo é fundamental para identificar o proprietário do veículo e assim desencadear aí quem que é o condutor responsável por aquela infração. Velocidade medida do veículo em quilômetros por hora, então ele vai registrar isso, data e hora da infração e, claro, contagem volumétrica de tráfego, né? Então, essa aqui, ele vai contar aí a quantidade volumétrica de tráfego, ou seja, a quantidade de veículos que passam ali, né? É uma contagem, uma estatística. 2. Conter velocidade regulamentada para o local da via, em km por hora, local da infração, identificado de forma descritiva ou codificada, identificação do instrumento ou equipamento utilizado mediante numeração estabelecida pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via, ou seja, o número do radar que efetuou aquela infração, data da verificação de que trata o inciso 3º do artigo 3º, ou seja, a data de verificação. Essa data de verificação que trata o inciso 3º do artigo 3º é o seguinte: o artigo 3º ele fala, olha, todos esses equipamentos aí registradores de velocidade deverão ser submetidos à acreditação do Inmetro. Bacana, né? E o inciso 3º ele fala da revisão periódica, salvo engano, a cada 12 meses, esses radares aí, todos eles deverão passar aí pela uma certificação do Inmetro. Bacana, né? Parágrafo único. No caso de medidor de velocidade do tipo fixo, a autoridade de trânsito deve dar publicidade em relação a códigos que trata a linha B e a numeração que trata a linha C, ambas no inciso 2, ok, podendo, para tanto, utilizar-se o seu sítio da internet. Ou seja, ele tem que dar publicidade, o local da infração, identificando a forma descritiva, né? E o item C, olha aqui, identificação do instrumento, ou seja, aonde que está localizado. Então, tem que dar publicidade, tem que informar que ali, naquele ponto, vai haver o quê? Uma fiscalização eletrônica. Via sob fiscalização eletrônica, não sei o quê, radar. Esse é o trabalho do parágrafo único. Artigo 3º, né? Olha aí o artigo 3º. O artigo 3º, ele é o quê? É o artigo do Inmetro. Todos esses radares têm que ser certificados, têm que ter credibilidade, têm que ser auditados, né? O medidor de velocidade de veículos deve observar os seguintes requisitos. Primeiro, ter seu modelo aprovado pelo Inmetro, bacana, atendendo à legislação metrológica em vigor e aos requisitos estabelecidos nessa resolução, bacana. 2, ser aprovado na verificação metrológica de Inmetro ou entidade por ele delegada. 3, ser verificado pelo Inmetro ou entidade por ele delegada, obrigatoriamente com periodicidade máxima de 12 meses e, eventualmente, conforme determina a legislação metrológica em vigência, né? Ou seja, o que ele está falando aqui? Aquilo que eu já expliquei, que a cada 12 meses tem que passar novamente pelo Inmetro para a sua validação. Vem comigo, artigo 4º, né? Cabe à autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via determinar a localização, a sinalização, a instalação e operação dos medidores de velocidade do tipo fixo, né? Ou seja, é a autoridade sobre a via que ele vai determinar aí a localização, a devida sinalização da instalação desses medidores de velocidade. É o famoso radar, pardalzinho. Inciso parágrafo 1º. Não é obrigatório a presença da autoridade de trânsito ou de seu agente no local da infração, quando utilizado o medidor de velocidade, com o dispositivo registrador de imagem que atenda ao dispositivo dos artigos 2º e 3º, né? Professor, não entendi. Muito importante o efeito do parágrafo 1º do artigo 4º, porque, olha só, não é obrigatória a presença da autoridade competente. Não é obrigatória, tá? Não é obrigatória quando há o quê? O registro em imagens, é uma prova documental, a imagem está lá. Agora, o cara está fazendo a fiscalização do tipo portátil. Está ali, ó, manual, pegou o sujeito. E aí? Neste caso, né, ele vai ter que fazer a abordagem obrigatória para dar papelinho dele da multa da infração de trânsito do cara. Aqui só se enquadra quando tiver um registrador de imagens, né? Bingo, importante, fundamental esse artigo para esse dispositivo, esse comando aqui da aula, né? Vamos lá. Parágrafo 2º, né? Vem comigo aqui, parágrafo 2º.
Para determinar a necessidade da instalação de medidor de velocidade do tipo fixo, deve ser realizado estudo técnico que contemple, no mínimo, as variáveis do modelo constante no item A do anexo 1, que venham a comprovar a necessidade de controle ou redução de limite de velocidade no local, garantindo a visibilidade do equipamento. Ou seja, o parágrafo 2º é um parágrafo interessante, né? O que ele diz o parágrafo 2º? Olha, você pode instalar na via? Sim, você pode instalar na via, mas não é a bel prazer. Traz o anexo primeiro. O anexo primeiro é a estrutura, dá uma olhada aí para vocês darem uma analisada, é tipo um projetinho, né? Justificativa, local, porquê. Então ele é o quê? Ele é o boneco, é um boneco, né? Um espelho do quê? É um modelo de um projeto para a instalação. Então é o seguinte, é o que? Para controlar aí a resolução, o trabalho do parágrafo primeiro é o seguinte, do parágrafo 2º é estabelecer critérios para a instalação de equipamentos de fiscalização eletrônica. Não pode ser assim, né? Parágrafo 3º. Para medir a eficácia dos medidores de velocidade do tipo fixo, ou sempre que ocorrerem alterações nas variáveis constante no estudo técnico, deve ser realizado novo estudo técnico. Então, tem estudo. Então, o parágrafo 2º é estudo técnico de viabilidade de implantação do radar, né? Deve ser realizado novo estudo técnico que contemple, no mínimo, o modelo constante no item B do anexo 1, com periodicidade máxima de 12 meses. Ou seja, parágrafo 2º, qual que é? Para instalar um radar, tem que ter um estudo técnico, ok. Parágrafo 3º, houve qualquer tipo de alteração, tem que fazer novo estudo técnico, né? Bacana, pessoal, vem comigo aqui, tem um cortezinho na nossa aula aí. Um celular, tocou, fazer o quê? Esqueci de deixar ligado, deixei ligado, acontece isso, né? Parágrafo 4º, vamos continuar. Sempre que os estudos técnicos do modelo constante do item B do anexo 1 constatarem um elevado índice de acidentes ou não comprovarem a sua redução significativa, recomenda-se que, além da fiscalização eletrônica, a adoção de outros procedimentos de engenharia do local, né? Então, olha aí, então uma recomendação aí. Gente, olha só, o foco da resolução não é o quê? Não é fins arrecadatórios, né? Ele quer o quê? Qual que é o foco? Eles querem reduzir os índices de acidentes, né? E a redução significativa. Se não acontecer isso com a fiscalização eletrônica, deveria adotar outros procedimentos local. Por exemplo, instalação aqui de elevação, né, tipo quebra-molas, né, é uma das soluções, né? Vamos lá, parágrafo 5º. Caso os estudos que tratam o parágrafo 4º comprovem a necessidade de remanejamento do equipamento, deverá ser realizado um novo estudo técnico do modelo constante do item A do anexo 1. Então, ele vai mudar de posição, você não pode aproveitar aí o estudo técnico, tem que fazer outro estudo técnico, né? Parágrafo 6º, né? Os estudos técnicos referidos nos parágrafos anteriores, né, devem estar disponíveis ao público na sede do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via, ser encaminhados às juntas administrativas de recursos de infrações, JARE, dos respectivos órgãos e entidades, e 3, ser encaminhados ao órgão máximo executivo de trânsito da União, DENATRAN, aos conselhos estaduais de trânsito, CETRAN, e o Conselho e o CONTRADIF, quando por eles solicitados, né? Então, nós temos aí, esses estudos aí, tem toda a questão da formalização, né? Parágrafo 7º, vem comigo. Quando, em determinado trecho da via, houver instalado medidor de velocidade do tipo fixo, os equipamentos dos tipos estático, portátil e móvel somente poderão ser utilizados a uma distância mínima daquele equipamento D. Então, olha só o comando do parágrafo 7º, né? Aonde tiver o quê? O medidor fixo, né? Ah, professor, então o cara tem um fixo aqui. Aí nós temos o estático, que está na viatura, nós temos o portátil e nós temos o móvel, né? E aí, professor? Aí o seguinte, só pode instalar esse numa distância, 500 metros das vias urbanas e trechos de vias rurais com características de via urbana. 2 quilômetros das vias rurais e vias de trânsito rápido, né? E aí, prof, faz sentido? Com certeza faz sentido, né? Porque se você coloca lá um fixo, né? 800 metros depois você já coloca lá um outro, cara. Opa, o cara quer realmente o quê? Ele está ali para fins arrecadatórios, né? Porque aquele ponto fixo ali já deveria produzir o efeito necessário, né? Bacana? Ótimo, né? Então vem comigo, artigo 5º, vamos continuar nossa grande aula aqui.
A notificação da atuação da penalidade deve conter, além do disposto do CTB, e a legislação complementar expressas em quilômetros por hora, né? Então agora, o parágrafo 5º, ele fala o quê? Da notificação da atuação da penalidade. Qual que é a penalidade? Excesso de velocidade, né? Vem comigo. A velocidade medida pelo instrumento ou equipamento medidor de velocidade, claro, né? 2, velocidade considerada para o efeito da aplicação da penalidade e a velocidade regulamentada para a via, né? Então nós temos aqui duas velocidades, né? Nós temos aqui, ó, a velocidade medida, né? Por exemplo, aqui, vamos colocar um caso concreto aqui, né? Rapidão aqui, ó. Vamos pegar aqui, velocidade medida, quer dizer, 80 km por hora, tá? E a verificada 73. Aí, ó, só para ter um caso, ó. Velocidade medida, 80 km por hora, né? Certo? Aí nós temos aqui velocidade velocidade considerada, 73 km por hora, né? Professor, aonde você tirou isso? Anexo 2 da resolução, a gente vai chegar lá. Então tem que ir lá. Então por isso, cara, quando você passa uma lombada, né, por exemplo, 40 km por hora, cara, você passa 40 km por hora, mas nunca dá 40, dá 37, 36, 35, 34. Por quê, gente, né? Por quê? Porque nós temos lá velocidade, né, medida, e nós temos uma margenzinha de segurança, né, que é a velocidade considerada, né? Então tá aí para vocês, esse aqui é um dispositivo, né? Mas eu não brinco com isso. Lá tá 40, eu procuro 40, né? A margem de segurança, ok, né? Vem comigo. E a velocidade regulamentada para a via? Regulamentada para a via é quanto que tem ali, né? É 60, 70, 80, né? Depende aí de cada via, né? Parágrafo primeiro, vem comigo aqui, olha só. Para a configuração das infrações previstas no artigo 218. O 218 fala o quê? Das infrações de trânsito, né? Ok, em especial o quê? De velocidade. A velocidade considerada para efeito da aplicação da penalidade será o resultado da subtração da velocidade medida pelo instrumento ou equipamento pelo erro máximo admitido previsto na legislação metrológica em vigor, conforme a tabela de valores referenciais de velocidade e tabela para o enquadramento infracional constante no anexo 2. Então tá aqui, ó, é isso aí, ó. VM, velocidade verificada, e VC, velocidade considerada, né? Eu falei aqui de 80, né? Vamos falar outro, 120 aqui, ó. 120 km por hora. Então, o cara lá, ele foi pego, a velocidade é medida 120, mas só vai considerar o quê? Ó? Só 112, né? Ou seja, o sistema aqui tem o quê? Uma margem de erro, né? Uma tolerância, né? Vamos colocar aqui, ó, uma lombada aqui, ó, tá certo? Ó. Vamos supor que a lombada está lá 40 km por hora, né? Olha aí. O cara, né? Ele passou a 47. Essa linha aqui, velocidade medida, só que lá vai constar para ele 40. Tá, e tá salvo, né? Agora o sujeito passou a 48, ó, aí ele já passou a 41. Então sempre tem uma tolerância aí a essa situação. Professor, mas lá no 218, professor, ele coloca lá grave, gravíssima, né? E aí? Aí nós temos a complementação do anexo 2. Olha só aqui, trem comigo aqui, ó. Limite regulamentado, por exemplo, né? Vamos colocar aqui 60 km por hora, tá? Ok. O cara teve uma velocidade considerada menor que 61, tá? Aliás, maior que 61 ou menor e igual a 72. Neste caso aqui, ele vai ter uma infração média. Inciso 1. Inciso 2, grave, né? Aqui, a 60, agora ele tem de 73 a 90, grave, né? Mais de 91, ele vai levar uma gravíssima. Então tem toda uma tabela, todos os radares aí, de todos os tipos, tem essa configuração aí, já devidamente cadastrada, de acordo com essa instrução, com essa resolução do CONTRAN, né? Vamos lá. Para a configuração da infração prevista no artigo 219, né? Prof, o que diz o artigo 219? É velocidade mínima permitida. A gente já vai estudar esse cara já já. A velocidade, considerada para efeito da aplicação da penalidade, será o resultado da soma da velocidade medida pelo instrumento ou equipamento com um erro máximo
admitido previsto a legislação. Esse erro máximo admitido é o que? É tolerância, né? Na legislação metrológica em vigor conforme tabela de valores referenciais de velocidade constante no anexo 3. Vamos lá, a gente vai ver já o anexo 3. Antes disso, vamos para o parágrafo 3º. A informação que trata o inciso 3, que acabamos de, no caso da infração prevista no 219, tá, do CTB, é a velocidade mínima que o veículo pode transitar na via, 50% da velocidade máxima estabelecida. Artigo 219, olha aí. Transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via, retardando ou obstruindo o trânsito, a menos que as condições de tráfego e meteorológicas, né, não permitam, salvo estiverem na faixa à direita. Infração média e multa, né? Professor, tem tabelinha para esse cara? Tem tabelinha também, né? Agora aqui é para mínima, né? É o 219 do CTB, né? Então é o seguinte, né? Então a via lá, ó, você pega aqui, agora mudou, né? Vamos pegar o caso aqui, que deu de 60 km por hora, cara. Aqui, né? Olha aqui, não, vou pegar aqui. Ó, tá aqui, ó. Esse cara aqui, velocidade medida, 60 km por hora, né? E aí, professor, agora a considerada será 67, né? Aí, km por hora, aí, tá? Km por hora. Ou seja, esse 7 aqui é a margem, inverteu, né? Lembra-se que no outro caso, a velocidade medida era maior, então a tolerância aqui foi para mais, né? No outro caso, a tolerância foi para menos, né? E aí, professor? E aí eu peço para vocês parar o vídeo e dar uma olhadinha aí no material de apoio que vocês vão constatar isso. É o contrário. Por quê? Porque aqui visa punir o infrator que está obstruindo a via, está muito devagar, né? Bacana, né? Artigo 6º, interessante o artigo 6º, né? Vem comigo aqui. Fala da fiscalização, vai falar dos instrumentos de fiscalização. A fiscalização de velocidade deve ocorrer em vias com mais sinalização de regulamentação de velocidade máxima permitida, placa R19, né? Observadas as disposições contidas no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, volume 1, de forma a garantir a segurança viária e informar os condutores dos veículos a velocidade máxima permitida no local. Bacana, tranquilo, sem muitas considerações, né? A fiscalização de velocidade com medidor do tipo móvel, ó, olha aí, do tipo móvel, atenção aí, futuros PRFs aí, ó, móvel, só pode ocorrer nas vias rurais e urbanas de trânsito rápido, móvel, só pode ocorrer no móvel, ó, só vias rurais, né, vias urbanas, trânsito rápido, sinalizados com a placa R19, conforme legislação em vigor, e onde não ocorra variação de velocidade em trechos menores de 5 km, né? Em trechos. Então não pode ter variação. Então é o que? É um parâmetro para a fiscalização, um freio para a fiscalização em relação a isso, né? Porque não, o cara está acostumado lá a 60 km por hora, está lá, não 80, de boa. Tá lá, de boa. Aí o que acontece com o cara, né, cara? O cara chega lá, há uma variação, né? Vai lá e pô, acabou, cara. Aí induziu o cara ao erro, né? Não pode isso, né? Parágrafo 2º. No caso da fiscalização de velocidade com medidor dos tipos portátil e móvel, sem registrador de imagens, o agente de trânsito deverá consignar ao campo observações no auto de infração a informação do local da instalação da placa R19, exceto na situação prevista no artigo 7º, né? No artigo 7º, onde não tem sinalização, fica o quê? Os valores do artigo 61, parágrafo 1º lá do CTB. Para a fiscalização de velocidade com medidor dos tipos fixo ou estático portátil, deve ser observada entre a placa R19 e o medidor uma distância compreendida no intervalo estabelecido na tabela constante, na tabela no inciso 4º, né? Facultada a repetição da placa da distância menores. Ou seja, ele está colocando o quê? Obrigatoriedade para o agente de fiscalização colocar as placas R19, que é a placa do controle de velocidade. Parágrafo 4º, vem comigo aqui. Para a fiscalização de velocidade em local e trecho sinalizado com a placa R19, em vias que ocorra o acesso de veículos por outra via pública, que impossibilite no trecho compreendido entre o acesso e o medidor,
entre o acesso e o medidor, o comprimento do disposto do caput deve ser acrescida. Nesse trecho, outra placa R19 assegurando o condutor o conhecimento acerca do limite de velocidade de fiscalização. Inclusive, nós temos aí muitas multas aí que são derrubadas aí, porque nós não temos aí devido aí, o condutor alega, né, pouco conhecimento por falta de sinalização da via, né? Em locais, trechos onde houver a necessidade de redução de velocidade pontual e temporária, aqui é outro caso, aqui é pontual e temporária, né? Por obras ou eventos, desde que devidamente sinalizados com a placa R19, respeitadas as distâncias constantes no anexo 4, poderão ser utilizados medidores de velocidade do tipo portátil estático, né? Então é o seguinte, ali vou precisar reduzir temporariamente e pontualmente, então você pode usar o tipo portátil estático ali, não pode ser o tipo fixo, né? Vem comigo, parágrafo 4º, né? Para a fiscalização de velocidade em local / trecho sinalizado com a placa R19, em vias em que ocorra o acesso de veículos por outra via, que impossibilite o trecho compreendido entre o acesso e o medidor, o comprimento do disposto do caput deve ser acrescida no trecho de outra placa. Ok? Em local e trecho onde houver a necessidade de redução de velocidade pontual e temporária. Opa, isso aqui nós repetimos, né, cara? Novamente, né? Vou ter que tirar esse slide aqui, a gente já explicou esse cara aqui, né? Parágrafo 6º, vem comigo aqui, né? Para o cumprimento do disposto no parágrafo 5º, que é pontual e temporário, ok, né? O agente de trânsito deverá produzir relatório descritivo da obra ou evento com a indicação da sinalização utilizada, o qual deverá ser arquivado junto ao órgão de trânsito responsável pela fiscalização na disposição da JARA CETRAN contra a DIV. Por quê? Porque lá vão ter o quê? Temporário, a JARA tem que estar sabendo disso, porque se tiver algum recurso, ela já sabe aí o que está sendo julgado, né? E, finalmente, o último parágrafo desse artigo é vedada, ou seja, é proibida a utilização de placas R19 que não seja fixa, né? Ou seja, né? Como assim, professor? O que não é fixo? Ela é móvel, né? Então você vai lá, você coloca uma placa móvel ali, né? Você coloca uma placa móvel ali, aí o cara reduz, né? Ou aumenta a velocidade. Tem que ser a placa fixa. Para quê? Para não induzir o condutor ao erro, né? Exceto nos casos do parágrafo 5º e parágrafo 6º, né? O parágrafo 5º é o quê? Temporário, né? Pontual, temporário, né? Aí sim, se você quer reduzir, você não vai gastar dinheiro colocando uma placa aí fixa no local, porque, claro, tudo isso gera custos, né? Você vai colocar o quê? Uma placa portátil, né? Do R19. Artigo 7º, vem comigo, né? Em trechos de estradas e rodovias, ou seja, rural, onde não houver a placa R19, poderá ser realizada a fiscalização com medidor de velocidade do tipo móvel, estático, portátil, olha aí, desde que observados os limites de velocidade estabelecidos no parágrafo 1º, inciso 61, artigo 61 do CTB. O que está falando aqui? Isso é apenas nas estradas e rodovias. Nós sabemos que lá nas rodovias em especial, pista dupla no máximo 110 km por hora, está lá, 110, não tem nenhum tipo de sinalização. Então pode ter fiscalização ali móvel, estático, portátil? Pode, só que deverão obedecer os limites que ora expliquei no início da nossa magnífica aula, né? Parágrafo 1º, vem comigo aqui. Ocorrendo a fiscalização na forma prevista no caput, quando utilizado medidor do tipo portátil ou móvel, a ausência da sinalização deverá ser informada no campo observações do auto de infração. Ok. Para o cumprimento do disposto do caput, a operação do equipamento deverá estar visível aos condutores, né? Não pode ficar camuflado de trás de uma árvore, né? Isso acontece muito, né? Artigo 8º, parte final da nossa aula aqui. Quando o local ou trecho da via possui velocidade máxima permitida, do tipo da placa R19, olha aqui, anexo 5, né? Olha, veículos leves, veículos pesados, leves, pesados, né? Então nós temos o quê? Uma variação aqui, né? Ok. Então essas aqui são as placas, leves e pesados. E agora? Agora eu tenho que explicar para vocês o que é considerado leve e pesado, né? Tá aqui, veículos leves, atenção, correspondente a ciclomotor, motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, automóvel, utilitário, caminhonete ou caminhoneta, com peso bruto total inferior ou igual a 3.500 quilos. Está aí.
Veículos pesados, professor, né? Para atender aquela placa da R19, né? Correspondendo, ônibus, micro-ônibus, caminhão, caminhão-trator, trator de rodas, trator misto, chassi plataforma, motor casa, motorhome, reboque ou semi-reboque e suas combinações é o veículo pesado, né? Isso aqui tudo é para você aprender aqui a classificação, o que é um veículo pesado, o que é um veículo leve, né? Ótimo, né? Tá aí para você. Veículo leve, tracionado com um veículo equipado, esse veículo pesado. Ó, tracionado, se o veículo leve está puxando algum reboque ou semi-reboque, então ele é considerado um veículo aqui pesado, né? Boa questão de concurso, né? Examinador aqui, nessa resolução tem muitas questões aí que ele pode cobrar na prova, né? Artigo 9º, vem comigo, são exemplos de sinalização vertical para o atendimento do artigo 8º, as placas constantes no anexo 5. Acabei de colocar leve, pesado lá, né, para você, a gente já mostrou. Poderá ser utilizado sinalização horizontal, ou seja, na pista complementar, reforçando a sinalização vertical, né? A ideia é o quê? A ideia é sempre o quê? Informar, né? Sempre informar. Artigo 10º, né? Vem comigo. Os órgãos e entidades de trânsito com circunscrição sobre a via têm 180 dias a partir da data da publicação dessa resolução para adequar seus procedimentos às disposições contidas. Ok. As exigências contidas na linha D, inciso 1, tal, aplicam seus equipamentos novos implantados a partir de janeiro de 2013. Então, essa aí é a regra, né? Pronto, tá pago para vocês aí, mais uma resolução, né? Vem comigo. As disposições dessa resolução não se aplicam à fiscalização de condutas tipificadas no artigo 220, né? O nosso aqui é só 218 e 219, né? Revoga tal, Júlio Ferraz Arcoverde aí, né, o presidente do CONTRAN naquela época, né? E vamos aí finalizar sempre com a nossa aula, né? Sempre com a nossa mensagem final, né? Se você quiser evitar decepções, diminua suas expectativas, né? É exatamente isso, né? Então, se você quiser aí, tá? Se você quiser aí não se decepcionar, diminua as expectativas, cara. Você pode ver, toda vez que a gente envida, cara, muita expectativa, cara, em alguém, em alguma coisa, cara, sempre pode gerar aqui sérias frustrações. Isso acontece comigo, acontece contigo, acontece com qualquer um. Bacana? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.